Beleza, pessoal? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre CDB, tudo bem? Então o CDB é um ativo, né? É um tipo de investimento da classe de renda fixa, tudo bem? É um investimento bem conhecido, tá? Assim como o Tesouro Direto, o CDB ele é bem famoso no mercado. Inclusive tem alguns títulos que pagam até mais do que o Tesouro Direto, né? E a gente vai descobrir um pouquinho mais nessa aula de hoje, beleza? Então vamos entender um pouquinho do que é o CDB? Vamos lá. Então, exemplificando, né, melhor, explicando, a sigla significa Certificado de Depósito Bancário, tudo bem? Então, gente, o CDB, ele é um título, né, que ele é emitido pelos bancos, tudo bem? Então, os bancos geralmente emitem esse título e disponibilizam ele nas corretoras para fazer compra. Lembrando, esses títulos de investimento, né, você também pode comprar ou no banco ou na corretora. Mas como vocês aprenderam, comprar esses títulos na corretora acaba sendo melhor por questão do dinheiro, pela questão do recurso e pela questão de custos, né? Então você consegue ter custos menores comprando na corretora. Beleza? Quando a gente fala um pouquinho de CDB, CDB são títulos emitidos pelos bancos, né, assim como eu disse, mas com o objetivo de quê? De captar recursos, certo? O objetivo do banco é captar recursos com o CDB. Então, exemplificando aqui, né, o CDB é um título normativo e privado emitido por instituições financeiras e vendido ao público como forma de captação de recursos, né? Então, como assim, Rodrigo, captação de recurso? A todo momento tem pessoas precisando de dinheiro, né? Principalmente em momentos de crise, né? Mas a todo momento as pessoas precisam de dinheiro, seja elas porque elas estão endividadas ou porque elas querem montar um empreendimento ou precisam para algum recurso. E geralmente quando a gente precisa de empréstimo, onde a gente vai conseguir? Com os bancos, né? Mas nem sempre os bancos possuem o dinheiro suficiente para fazer esse trabalho. Então, o que o banco faz? Ele capta dinheiro dos clientes dele, entendeu? Ou em plataformas. E aí ele pega esse dinheiro, empresta para as pessoas com uma taxa muito mais alta e transfere o recurso para a pessoa e ele ganha nesse spread, né? Nessa taxa um pouco mais alta, nessa taxa elevada, que ele ganha que ele se mantém. Tudo bem? Então, explicando um pouquinho mais, né, os títulos de CDB, eles podem ser negociados tanto com uma taxa fixa, certo? Que a gente conhece como pré-fixado, mas também eles podem estar vinculados a um índice. Lembra que a gente falou do CDI, né, quando a gente falou de indicadores? Então, o CDB, geralmente, ele é atrelado, né, ele é indexado ao CDI. Então, ele também pode ser pós-fixado. Legal? Então, essa é uma vantagem do CDB também. Beleza? E referente à questão de prazos, né? É parecido, né, com o Tesouro Direto, mas claro que dificilmente você vai encontrar um CDB para 30 anos, tá? Você geralmente vai encontrar um CDB aproximadamente de 3 anos, 5 anos, 7 anos. Esse é o período que geralmente você vai encontrar. Beleza? Então, como que funciona o CDB, né? Então isso aqui é interessante. Eu vou colocar o marcador aqui, porque fica mais fácil para explicar. Então vamos lá. Aqui nós temos o investidor, nós temos o banco e nós temos o tomador de crédito, certo? Então os bancos são as instituições que emitem os títulos, beleza? Então vamos colocar aqui desse lado tá você, investidor, e desse lado, o tomador de crédito, a gente tem aqui, vamos colocar uma pessoa, Dona Maria. Então, a Dona Maria precisa de dinheiro, ela é a tomadora de crédito. Então, o banco, a Dona Maria chega no banco e fala, ó, preciso captar recursos, né? Preciso de dinheiro. Então, o banco, ele emite um título, certo? Que é um título de CDB. Então, ele precisa captar, vamos colocar aí, 3 mil reais. Então, o banco lança esse título no mercado e fala, ó, eu tenho esse título aqui, o valor mínimo para investir nele é 3 mil reais e a rentabilidade que eu dou é 10%. Tudo bem? Então você, como investidor, você vai pegar o dinheiro que você tem na poupança ou o dinheiro que você tem guardado na conta corrente, enfim, e você compra esse título. Esse título vai estar atrelado aí talvez 1 ano, 2 anos, vai depender do período. E o acordo é esse, você empresta esse dinheiro para o banco e ele vai te pagar uma taxa lá, seja 10%, ou pagar tantos por cento do CDI, enfim.
Cada banco, cada título tem a sua remuneração. Beleza. Então você comprou o título, então o dinheiro caiu para o banco. O que o banco vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro, vai emprestar para Dona Maria com uma taxa muito mais alta do que ele combinou com você. Por quê? Porque ele também precisa ganhar a parte dele. Então, se ele falou aqui que ele vai te dar 10% de rentabilidade, né, provavelmente ele cobrou aqui muito mais caro. Então, assim, ele emprestou o dinheiro para a Dona Maria, mas porém com 20% de juros, porque o banco precisa tirar a parte dele também desse negócio. Então, beleza. Então, Dona Maria aceitou, assinou lá o contrato certinho, pegou o empréstimo dela. Ela vai pagar essas parcelas todos os meses, e aí o banco vai receber todo esse recurso, né? Então o banco vai receber o dinheiro que emprestou, mais os juros que a Dona Maria pagou. Então, a Dona Maria paga uma quantidade de juros muito maior, como a gente pode ver aqui, o banco recebe e depois paga para você o dinheiro que você investiu, mais os juros que ele combinou com você. Entendeu? Então, basicamente, o CDB ele funciona assim, tá? Então, você pode ter esse modelinho que fica muito claro para você entender. Você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para as pessoas, certo? Então, é nesse ciclo do dinheiro aqui que geralmente o banco se mantém, tá, gente? Com pessoas precisando de dinheiro. E quanto mais pessoas precisando de dinheiro, melhor ainda. Principalmente, melhor para você quando a taxa do CDI está muito alta, né? Então, assim, quando a taxa do CDI está muito alta, você tem uma rentabilidade muito maior e a pessoa que está pegando o empréstimo vai estar pagando muito mais caro, né? Vamos dar um exemplo aí. Em 2014, por exemplo, a taxa Selic chegou aproximadamente a 14%, chegou a bater 13%, 14%. Então o CDI, de certa forma, ele meio que acompanha, né, a taxa Selic, eles estão ali bem próximos, né? Então, imagina, para quem era investidor de renda fixa, você estava ali pegando 3% ao ano, né? Porém, quem ia pegar empréstimo pagava muito mais caro. Porém, pelo fato da pessoa precisar do dinheiro, muitas vezes ela não consegue escapar, né? A única solução é ela pegar um empréstimo para ela pagar uma dívida ou fazer algum investimento, enfim, depende da necessidade dela. Então, sabe aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço? É basicamente isso, né? Então, enquanto uns estão precisando de dinheiro, existe esse ser humano aqui, ó, que tem dinheiro, que no caso é você, tem dinheiro que pode emprestar para o banco e vai fazer todo esse recurso. Beleza, gente? Então, esse aqui é o ciclo do CDB. Legal? Então, o CDB, ele pode ser pré-fixado, então, ou seja, quando você comprar ele já tem uma taxa pré-acordada, ou ele pode ser pós-fixado. Aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, qual que é o melhor investimento? E a resposta é: depende. Por que depende? Você pode comprar um pré-fixado se você acreditar na mesma história do Tesouro Selic, do Tesouro pré-fixado. Então, você acredita que a taxa de juros não vai aumentar e você acha que aquela rentabilidade que o título vai te pagar vai ser boa, vai ser suficiente para os próximos 3, 5 anos. Então, se você acredita, você pode comprar. Agora, se você não quiser correr esse risco, você pode comprar o pós-fixado que você fica atrelado ao CDI. Tudo bem? Então, essa aqui é um exemplo. Aqui eu falei bastante sobre o CDB e falei de prazos, né? Então, às vezes o CDB de 2 anos, 3 anos. Mas também, gente, tem uma modalidade do CDB que é o de liquidez diária, né? Esse também é bem interessante. Esse CDB de liquidez diária, ele é parecido com a poupança, né? Então, como assim parecido com a poupança? Tem títulos no CDB que acontece que quando você compra, você só consegue resgatar com 3 anos, entendeu? Você só resgata daqui a 3 anos. Rodrigo, posso resgatar antes? Você pode sim, você pode resgatar, mas você vai perder a rentabilidade. Então o ideal é que você espere até o final. Tudo bem? Já com o CDB de liquidez diária, você pode sacar o quanto você quiser. Claro que quando você compra um título para resgatar daqui a 3 anos, a rentabilidade vai ser muito maior do que você ter um CDB de liquidez diária que você pode resgatar a qualquer dia. Tudo bem? Então, já tirando outra dúvida, né? O que é que vai render mais? Claro, aquele que você vai resgatar no longo prazo. Aquele no curto prazo, talvez a rentabilidade dele é um pouco menor.
Legal? Então vamos falar um pouquinho aqui dos títulos que a gente tem de CDB, né? Aqui eu tirei um print de uma corretora dos títulos que estão oferecidos no mercado. Claro que quando você for pesquisar, talvez você não vai encontrar esses títulos. Por quê? Porque o mercado já conseguiu, o dinheiro já conseguiu o montante que ele precisava, então o título já não está mais, vai ser outros títulos. Mas basicamente é bem parecido com o que a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Ó, aqui a gente tem o banco, né? Então esse banco aqui, ó, é CDB do Banco Indusval. Esse banco ele tá querendo captar recurso, né? Então assim, com o que ele tá acordando? Ele vai pegar o dinheiro com você, ele vai te devolver esse dinheiro em 22/11/2020, certo? Qual que é a taxa que ele vai te pagar? Então ele vai te pagar uma taxa de 110,5 do CDI. Olha que legal. Ô, Rodrigo, então ele vai me pagar mais de 100%? Sim, ele vai te pagar mais de 100%. Então, 110,5 do CDI. Os juros no vencimento, seja, ele vai te pagar os juros no vencimento e a amortização, que é o dinheiro que você investiu no vencimento, né? E qual a quantidade, Rodrigo, para eu comprar isso aqui? Então, você só consegue comprar esse CDB a partir de R$ 1.000. Legal? Então, uma coisa interessante, né? No Tesouro Direto, vocês aprenderam que lá a gente consegue comprar títulos a partir de R$ 32, R$ 35, você já consegue comprar uma fração do título do Tesouro Direto. Já no CDB, gente, dificilmente você vai conseguir comprar um CDB por R$ 35, R$ 50, tá? A maioria, você compra ele já o título, né? Então, por exemplo, no Tesouro Direto, né, nos títulos do Tesouro Direto, você consegue comprar uma fração hoje. Então, vamos dar um exemplo aqui do Tesouro Selic, né? Então, você consegue comprar uma fração hoje, depois você compra uma fração mês que vem, depois da fração mês que vem, você vai aportando no mesmo título, né? Então, você vai acumulando esse dinheiro. Já no CDB, você não consegue fazer esse acúmulo, né? Então, assim, se você comprou, por exemplo, a quantidade mínima, que é R$ 1.000, esse mês, provavelmente mês que vem já não tenha mais esse título porque já arrecadou quando ele precisava. Então, você não vai encontrar ele. Então, por isso que você investe nessa quantidade mínima fechada. Legal? E o valor é muito maior. Então, o ideal é você comprar um CDB quando você tiver um montante de R$ 1.000. Se você tiver valores menores, mantenha-se no Tesouro Direto. Legal? Vamos dar outro exemplo aqui. Ó. Aqui a gente já tem um outro CDB de um outro banco, Luso Brasileiro. Ele vai te pagar em 22/11 também. Aqui a taxa já é um pouco menor, né? 108% do CDI. Juros no vencimento, amortização e o mínimo R$ 1.000. Aqui tem o rating e agência. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso para vocês, tá? Não se preocupa não. E aqui a gente vai ter outros títulos. Reparem uma coisa, gente. Vocês perceberam que quando estamos falando de banco aqui, provavelmente vocês nunca ouviram falar desse banco. Então, por exemplo, Banco Luso Brasileiro, Daicoval, Banco Original. Talvez você já tenha ouvido falar de algum, mas acredito que um outro que você não viu. Por quê? São bancos menores, né? Então, no mercado, a gente está acostumado com Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, enfim. Esses bancos também têm títulos de CDB, tá? Mas pelo fato do banco ser tão grande, ele geralmente empresta para os próprios clientes dele. Já os bancos menores, pelo fato de talvez não ter uma quantidade de clientes tão grande, eles colocam isso no mercado. Então, eles oferecem nas corretoras, que a corretora geralmente tem uma quantidade maior de clientes do que talvez esses bancos, né? Então, esses bancos colocam esse título no mercado. Então, talvez você nunca ouviu falar neles. Olha que legal quando a gente vem falando um pouquinho mais de taxa, né? Então, vindo aqui, ó, olha esse banco aqui, ó. Banco Original, né? Então, o que acontece? Ele vai te pagar o dinheiro que você foi emprestar agora, dia 10/5/2021. Olha o quanto que ele está acordando com você de pagar, ó. 120% do CDI. Isso mesmo, 120% do CDI. Oi, Rodrigo, então como que eu calculo essa rentabilidade de 120% do CDI? Gente, muito simples. Vamos supor que o CDI está 6%, vai. 6% está o CDI, isso ao ano. O que você vai fazer? Você vai pegar 20% desses 6% e vai somar. Então, basicamente, esse vai ser os 120%, tá? Não tem tanto segredo assim. Lembrando que
quanto o conselho que eu dou para você, você sempre buscar investimentos, principalmente em CDB, maior do que 100%, tá, gente? Por quê? Porque também tem imposto de renda, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quanto maior for essa rentabilidade, melhor para você. Beleza? Aqui a gente tem 108,5, tem 103, tem 118, 114. Nesse modelo aqui não tem nenhum pré-fixado, mas quando a gente for fazer a aula prática, né, que eu vou abrir a corretora e mostrar os títulos, talvez a gente encontre algum lá. Legal? Então, beleza. Então, vamos aqui para o próximo slide. Legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre rating, né? Então, vocês perceberam que aqui, ó, nós temos aqui, ó, rating e agência, né? Então, vocês ficaram até, eu acredito que vocês ficaram até curiosos, né? Viu que BB, AA, BBB, AAA, o que significa isso? Então, o que acontece? Existem, né, as agências de classificação de risco, né? Então, ou seja, para que servem essas agências de classificação de risco? Eles servem para medir o grau de qualidade dos investimentos, dos bancos, das instituições, até mesmo de países, né? Então, nós temos essas 3 agências aqui e elas fazem essas classificações de risco. Então, as classificações que elas dão é como se fosse um selo, tá, gente? Como se fosse um selo de qualidade, né? Ou então podemos dizer que isso aqui é como se fosse uma nota, né? Então é como se aqui fosse de 0 e aqui fosse 10, entendeu? Então quanto maior, né? Quanto mais for essas classificações, melhor. Então, por exemplo, o que são as maiores classificações, né? Esse conjunto aqui significa o quê? Que o grau de investimento com qualidade é alto e possui um baixo risco. Então, se você tem um investimento com essa classificação, um investimento de uma qualidade muito boa e um risco muito baixo. Legal? Agora, se você já encontra um investimento nessa categoria aqui, o que você tem? Você tem, talvez, uma qualidade média e um risco ali moderado. Tudo bem? Agora, se você entrar nessa categoria aqui, você encontra o quê? Categoria de especulação, por quê? Não dá para saber especificamente o quanto é a qualidade disso aí, e você vai ter uma baixa classificação, né? Então já está um pouco mais arriscado. E se vir para essa parte de baixo aqui, o risco é alto, de inadimplência e baixo interesse. Beleza, gente? Então, os títulos, eles possuem essa qualidade de rating. Por quê? Que é para dizer para o investidor que assim, ó, você vai comprar esse título e a classificação é essa. Então, assim, você também corre um risco, tá, gente? Por mais que quando a gente fala que renda fixa não tem tanto risco assim quanto a renda variável, mas, por exemplo, a gente está investindo em bancos aqui que a gente nunca ouviu falar, talvez nunca ouviu falar. Então, a probabilidade, talvez, de alguns bancos eles têm de ir à falência, quebrar, alguma coisa desse tipo, existe essa possibilidade. É muito mais fácil, por exemplo, um banco como esse que não tem tanto nome quebrado que um Bradesco, do que o Itaú, que são as maiores empresas do Brasil hoje, né? Então, existe essa possibilidade. Então, por isso que tem essa classificação de risco aqui, tá? Então, por exemplo, ó, esse CDB aqui do Banco Luso, ele é uma classificação da agência Fitch, né? BB-. Então, quando a gente vem aqui na tabelinha, quando a gente vem ver BB-, ó, opa, já entra nessa categoria aqui, ó. Então, essa categoria já é o quê? Categoria de especulação e baixa classificação. Então, já tem um certo risco aí, beleza? O ideal seria que se ele fosse aqui. Se a gente fosse falar de nota, né? Então, imaginando que aqui é 0 e aqui é 10, provavelmente aqui ó, seria, vamos dizer aí, um 4, um 5, né? Se a gente fosse dar uma nota, né? 4, 5. Basicamente assim. Vamos olhar outros aqui. Então, ó, a gente já viu o CDB abaixo aqui, ó, o CDB do Daicoval. Então, a classificação é AA+. Então, vamos dar uma olhada no que é AA+, do S&P, né, do Standard Poor's. Então, a gente vem na tabela do Standard Poor's. Então, AA+, opa, é a segunda opção aqui. Então, como se fosse, lembrando, de 0 a 10, aqui seria basicamente o 9, né? Então, opa, esse investimento em qualidade 9. Então, 9 é uma nota muito boa. E quando a gente vem ver aqui o significado, ó, grau de investimento com qualidade e qualidade alta e baixo risco. Então, o risco desse título é totalmente baixo. Beleza? Já tem outros aqui que você vai encontrar BB. Olha isso aqui, ó, que legal, AAA. Então, AAA, quando a gente encontra o AAA, é
a qualidade melhor que tem, né? A nota 10. Legal? Outra coisa interessante, reparem em uma coisa. Perceba que você vai pegar, por exemplo, investimentos aqui, ó, com esse aqui, ó, tá pagando menos de 100% do CDI, ó, 99,5, com uma qualidade muito boa. E você vai pegar investimentos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 118% do CDI, que ele já tem uma qualidade BB. Então, ou seja, a rentabilidade desse aqui, ó, comparado com esse, né? Então, ó, do banco ABC para o banco Agibank. Então vamos fazer uma comparação. Esse aqui paga menos de 100% e esse aqui paga 118%. Então, ou seja, a rentabilidade é muito maior. Legal? Porém, quando a gente vem olhar a classificação de risco, olha aqui, ó, esse aqui é BB e esse aqui é AAA. Então vamos dar uma olhada? Ó, quando a gente vai ver BB, olha aqui, ó, tá nessa posição e AAA tá aqui. Então vamos voltar pela questão de notas, lembrando, se aqui fosse 0 e aqui fosse 10, esse aqui estaria basicamente ali numa nota 7, né? E você, como investidor, deixa essa pergunta para você, o que, que você optaria? Você optaria para pegar um investimento que vai te pagar um pouco mais, mas que tem um certo risco, ou você vai pegar uma rentabilidade menor, mas que não, mas que o risco desse investimento assim é quase zero? E aí, o que você decide? Enquanto você está pensando aí, eu vou te mostrar uma outra coisa interessante, que é o quê? É o FGC. Então o que acontece? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, é uma instituição que garante para você que se o banco ou o investimento que você fizer de renda fixa, né, se o banco ou a instituição que fizer quebrar, falir, der golpe em você, eles vão restituir atualmente agora, né, eles restituem até R$ 1 milhão por CPF. Por CPF. Então, até esse investimento você é garantido por CPF, legal? Então vamos supor que você fez um investimento aqui, ó, que a gente falou no banco, no Agibank, né, arriscou 118, que já não tem uma classificação muito boa, mas vamos supor que esse banco faliu. Pode ficar tranquilo, porque você pode recorrer ao FGC, que ele vai pagar para você o dinheiro que você investiu. Legal? Lembrando que dificilmente isso acontece, tá? Eu, particularmente, nunca precisei utilizar o FGC e eu conheço algumas pessoas, né, que investem, e elas também nunca precisaram. Mas, geralmente, quando você precisa, quando isso acontece, né, assim, você descobre no mercado, né, que tal banco fechou porque aconteceu alguma coisa, e aí as pessoas que tinham cadastro naquele banco, automaticamente o FGC já tem a lista, né? Então eles entram em contato com você. Ou você pode entrar em contato direto, porque quando você compra o título, você já tem a nota, tem tudo certinho lá, falando que você investiu R$ 1.000 ou R$ 3.000 no CDB, e o seu CPF. Então assim, você tem garantia, você tem recursos até para recorrer isso se for questão de justiça, tá, gente? Mas dificilmente isso acontece, tá? Dificilmente isso acontece, principalmente falando de bancos. O Warren Buffett, né, que hoje é o maior investidor de todos os tempos, ele disse que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, né? E a segunda melhor coisa do mundo é um banco mal administrado. Então, ou seja, mesmo um banco sendo mal administrado, ainda é um negócio muito bom, porque é um negócio, como que a gente pode dizer, perene, né? Então, assim, a todo momento as pessoas vão precisar de dinheiro, as pessoas vão precisar guardar o dinheiro em algum lugar, elas não vão querer deixar debaixo do colchão. Então, o banco é uma coisa que vai ter por muitos e muitos anos. Claro que vão ter reformas, vai inovar muito o setor, né? Então, assim, como a gente via o banco 20 anos atrás, hoje é totalmente diferente. Mas esse tipo de empreendimento, né, não vai deixar de existir. Legal? Então você tem essa segurança do FGC que te paga isso caso venha acontecer. Então eu, Rodrigo, eu sempre busco pelas altas rentabilidades, né? Então, se por exemplo eu fosse investir, com certeza eu ia procurar um investimento que me pagasse 120% do CDI, ou até mais que isso, legal? Então, o ideal, gente, é você buscar investimentos que paguem isso aqui, ó, de 118 para cima. Quanto maior a taxa do CDI, melhor para você, beleza?
Mas por que, Rodrigo? Quanto maior a taxa, melhor para mim? Porque nós temos o imposto de renda. O que acontece? Imagine que você comprou um título do CDB e esse título ele vai te pagar daqui a 3 anos. Beleza. Quando você resgatar esse título, já é descontado o seu imposto de renda. Beleza? A renda fixa, gente, basicamente ele vai ter toda essa alíquota aqui, né? Então no Tesouro Direto também funciona essa alíquota. No CDB vai ser da mesma forma. Então, se você pegar um título de até 6 meses, você vai pagar 22,5%. Legal? De imposto de renda. Se ficar de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano, 20%. Se for de 1 ano a 2 anos, 17,5%. E se for acima de 2 anos, 15%. Então, quanto maior for o tempo, menor será o desconto do imposto de renda. Beleza? Por isso que eu falo para você, sempre buscar, se você for comprar um CDB, buscar sempre acima de 100% do CDI, né? Quanto mais alto, melhor. Por quê? Vamos dar um exemplo que você pegue 100% do CDI. Aí você pega 100%, você já desconta, sei lá, 15%. Ou seja, a sua rentabilidade vai ser muito baixa, vai ser equivalente à poupança, né? Então era um tipo de investimento que no final não vai acabar compensando, beleza? Outra coisa interessante, os bancos grandes, né, os bancões, como a gente costuma dizer, geralmente eles vão oferecer um CDB muito baixo, tá? Então se você for no seu banco, o gerente fala, quer fazer um CDB com a gente e tal, ele vai te oferecer um CDB ali de 102%, 103%, ele vai querer fazer uma simulação com você e vai mostrar que isso é um negócio interessante. Mas lembre-se, na corretora você consegue encontrar investimentos que pagam muito mais. Eu te garanto que se você for no seu banco, for lá no Itaú, Bradesco, enfim, não sei qual é o seu banco, você chegar lá e falar assim, eu quero um CDB. Você tem um CDB aí de 120% do CDI? Tem na corretora, você encontra até 125%. Você tem um investimento de 125% do CDI? O banco não vai te oferecer isso. Eles não oferecem essa taxa tão alta. Então, geralmente, os bancos menores, pela questão de não ter tanto conhecimento e às vezes pela questão do risco, oferecem uma rentabilidade muito maior, beleza? Do que os bancos grandes que já estão consolidados, que já têm bastante receita, que já movimentam bastante. Legal, gente? Então, essa foi a aula sobre CDB. Então, a gente falou sobre esse título que é feito pelos bancos, né? E colocado no mercado. Então, se você quiser investir em CDB, tá aí algumas opções, beleza? Aí, se caso você teve alguma dúvida nessa explicação, você pode voltar ao vídeo ou ir lá em algum ponto, anotar, pesquisar. E se você pode aguardar que nós teremos ainda aula no curso que terá o módulo prático. Então a gente vai entrar na corretora e vai ver onde que ficam os títulos, né, de renda fixa e como que a gente faz para comprar um CDB. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Aproveite bastante, bons investimentos.